Oi, gente! Sejam muito bem-vindas ao aquecimento da Jornada Costureira 5K. Aqui estamos nos preparando para o evento que vai acontecer, onde eu ensino o caminho para costureiras faturarem 5 mil ou mais por mês, dominando a modelagem de roupas femininas. Será um evento 100% online e 100% gratuito, que vai acontecer do dia 30 ao dia 3 de fevereiro. Se você ainda não fez a sua inscrição para poder participar deste evento, é só clicar no link que vai estar aparecendo logo abaixo desse vídeo, ou no link na bio do Instagram, na bio do TikTok, que você clica e se inscreve com muita facilidade, digitando o seu melhor e-mail, digitando o seu celular, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Thalita e eu ajudo mulheres a faturarem 5 mil ou mais por mês, dominando a modelagem de roupas femininas. Se você ainda chegou aqui, né, de paraquedas e não sabe de nada que está acontecendo, é isso que eu estou te falando. Estamos aí na semana de aquecimento, onde estamos aquecendo os motores para a Jornada Costureira 5K. Então, não fique de fora desse evento se você é costureira e deseja faturar 5 mil ou mais por mês, dominando a modelagem de roupas femininas. E o tema de hoje é 3 defeitos na camisa que é culpa da modelagem, viu? Se você se interessa por esse assunto, continue aqui comigo que eu vou te mostrar esses defeitos que muitas vezes aparecem aí quando o cliente vai experimentar e você tenta fazer alguns ajustes e parece que vai ficando pior. Então, esses defeitos aí que você não conserta aí simplesmente costurando, recortando, dando prega, dando pinça. Na verdade, esses defeitos são originados ali da modelagem, que é na hora que você faz o molde, é preciso observar. Então, a raiz desse problema está lá na modelagem, a raiz desses defeitos que eu vou falar com vocês aqui hoje, que são 3, que são os mais, assim, os mais graves, né? Intitulei um deles até como o defeito da marcha ré. E aí, daqui a pouco, eu vou te falar por que eu coloquei esse nome no defeito da marcha ré. Hoje, no Instagram, até teve uma seguidora que falou desse defeito na linguagem dela, né? E eu vou falar um pouco dele aqui e como que você faz para resolver isso. Mas tem que resolver lá na hora da modelagem. Se você fizer certinho, não vai dar esse defeito a hora que a cliente for experimentar ou na hora que você for experimentar essa peça, tá bom? E olha só, eu até vesti aqui a minha Barbie, para quem não sabe, o nome dessa boneca aqui é Barbie, viu? Vesti ela com essa camisa, tá uma camisa bem ampla, né? Porque como ela é Barbie, né? É bem magrinha, cintura bem fininha. Então, coloquei essa camisa aqui para vocês terem uma noção aí da ideia. Eu não vou ensinar você a fazer o molde da camisa, mas as noções que eu vou te dar aqui serve até para você ajustar algum molde que você tem aí no seu ateliê e que talvez esteja dando esse problema. Às vezes também o cliente chega com uma peça para você poder consertar e aí você não sabe de onde está vindo aquele problema e tenta consertar e não dá jeito. Então, essas dicas aqui hoje vão te ajudar a poder resolver isso, tá bom? E aí, vamos começar aí pelo primeiro defeito, que é o que eu te falei, o que eu intitulei de defeito de marcha ré. Por que eu chamo esse defeito de marcha ré? Porque a camisa fica puxando para trás. Não sei se você já experimentou uma camisa que você coloca ela no corpo, aí ela vai fazendo isso aqui. Vai fazendo isso aqui. Tá vendo? Aí toda hora você tem que ficar puxando a camisa para frente e consertando. Aí daqui a pouco, passa uns minutinhos, você se movimenta, aí a camisa vai e puxa para trás, e puxa para trás, e puxa para trás. E fica esse negócio aqui, ó. Fica assim, ó, caída para trás, às vezes não, né? Por causa disso, vê se tá dando para ver aqui, a frente da camisa fica aí levantada e as costas ficam aquelas costas aqui pendurada e aqui o colarinho sobrando. Aí você vai e fica consertando. É por isso que eu chamo esse defeito de marcha ré. Porque anda para trás, vai puxando para trás a camisa. E, gente, esse defeito aí é uma questão de vestibilidade. É horrível você vestir uma peça e toda hora você ter que ficar consertando ela no seu corpo.
Se as peças que você produz dão esse defeito, com certeza o cliente comprou uma vez, ele não volta para poder comprar de novo, porque aí ele já coloca na cabeça, não, aquelas roupas ali são defeituosas. E aí não é só a camisa, não, é tudo. Aí ele coloca tudo no pacote e fala assim, não, não compro mais, não costuro mais com fulana, porque a roupa dela dá defeito. E, na verdade, foi a camisa. Mas, porém, é importante nós nos atermos a essa questão aí da modelagem, porque tem alguns defeitos que, infelizmente, depois da roupa pronta, não tem conserto. E esse probleminha aí, eu vou mostrar para vocês como que você resolve aí na hora de fazer a sua camisa ou o molde da camisa, tá bom? Tem outro defeito também, antes de mostrar para vocês, que eu chamo de cintura deslocada. E aí, comentem aí, coloquem aí nos comentários se vocês já viram uma peça que estava com esse defeito, se já levaram no ateliê de vocês para consertarem, se já fizeram alguma peça que deu esse problema, eu falo porque eu já fiz. O meu início, logo quando eu comecei a trabalhar com pronta entrega, costurando, eu comecei justamente foi com camisa. E era isso o que acontecia, com toda a modelagem que eu fiz. As camisas ficavam, eu percebia, né, que a pessoa vestia, eram camisas masculinas ainda, vestia, e aí a camisa ficava caindo assim, para trás. E, gente, eu ficava incomodada com aquilo, aí eu via a pessoa usando, eu já ficava com vergonha, até que, aperfeiçoando, eu entendi que a parte aqui das costas, ela tem que ter, a gente chama a queda de ombro, né? Tem que ser mais alta. Eu vou te mostrar isso ali no molde, em cima da mesa. Essa parte aqui das costas, ela tem que ser maior de 4 a 5 centímetros em relação à frente, mas é maior na altura, viu? Não é na largura, é na altura, e eu vou te mostrar isso. Como eu estava falando, o outro defeito é o defeito da cintura deslocada. Cintura deslocada, o que é isso, Thalita? E eu vou te mostrar. Muitas vezes a gente acha que esse problema é na largura da peça, mas não. Principalmente quem trabalha com sob medida. Quando nós trabalhamos com sob medida, nós temos aí a ideia, né, de tirar só as medidas, assim, a gente preocupa mais com as medidas de largura, né? Eu falo que as 3 principais medidas é busto, cintura e quadril. Ok, tirou essas medidas, bacaninha, encaixa lá em qualquer molde e vai dar certo. Mas aí tem outras medidas que são as medidas de altura e elas são muito importantes para poder confeccionar as peças e elas terem um encaixe perfeito no corpo. Uma das medidas de altura é a medida de ombro ao busto, que nós chamamos de altura de busto, porque existem pessoas com alturas de busto diferentes. Depois, tem a medida de altura de cintura, que é do ombro até a cintura. E existem pessoas que têm a cintura mais alta, cintura mais baixa. Tem essa parte aqui do tronco mais comprida. E aí, um exemplo, quando se trata principalmente de roupa sob medida, a cliente que muitas vezes ela usa o tamanho 40 na largura, vamos supor, vou aumentar um pouquinho aqui. Talvez a cliente ela é o tamanho 44 de largura, mas ela é baixinha. E aí, na altura, ela está com as medidas de altura no tamanho 36. E aí, gente, quando essa cliente, às vezes, compra uma roupa já pronta em lojas, normalmente essas roupas vêm com a medida padrão. E a medida padrão, na maioria das marcas, é aquela medida ampulheta. A medida ampulheta, o corpo, né, da mulher com formato ampulheta, ele vem com as medidas proporcionais. Cintura fina, quadril e busto praticamente na mesma medida e as alturas proporcionais a esta medida. E aí, quando a cliente vai lá e compra uma camisa que seja 44, ela vai ficar aqui na largura, principalmente na cintura, apertada. Ela fica apertada na cintura, mas o resto aqui fica folgado. Aqui, na parte do ombro, e aí eu chamo de cintura deslocada. Por quê? Na cintura está apertado, e aqui está folgado, está sobrando aquele tanto de tecido aqui para cima,
E aí, como que a gente muitas vezes tenta resolver isso? A gente procura umas pences, vai lá e folga na cintura. Mas aí a gente vai lá e folga na cintura, aquela roupa ainda fica fora do corpo, sabe? Ela não fica vestindo bem aquela camisa, porque isso aqui fica muito grande. Aí essa cava aqui fica grande, porque essa cliente, ela é larga, mas ela tem uma estatura menor. A altura de cintura dela é menor. Aí essa cintura dessa peça, que deveria estar em cima na cintura dela, que é a parte mais fina, está numa parte mais larga. E aí, na verdade, não se precisa ajustar, não é na cintura que você tem que enlarguecer. Na verdade, se você puxar na altura da peça, ela vai colocar a cintura no lugar. E aí a roupa vai ficar ajustada ao corpo. Isso, normalmente, é o que nós fazemos quando trabalhamos com sob medida. Às vezes, você tem que acrescentar no molde uma largura imensa, mas na altura é pouca coisa. Porque a cliente é larga, mas ela é baixinha. Eu tenho muita dificuldade de comprar, quase nunca compro, né, roupas para mim, porque eu produzo elas. Apesar de que tem aquele ditado que fala assim, casa de ferreiro, espeto de pau. E comigo não é diferente, não. Para falar a verdade com vocês, não sei se com vocês é assim, quase que não sobra tempo de fazer uma roupa para mim, exclusiva para mim. Mas aí eu tenho dificuldade de fazer para mim, por questão de tempo, mas sempre priorizo usar as peças que eu faço, porque já consigo fazer nas minhas medidas, né? Mas tenho dificuldade de comprar também, por causa dessa questão. Porque muitas vezes as peças prontas, que vêm na medida padrão, principalmente de camisa, não dá aquele encaixe perfeito. Porque a minha medida é larga, eu uso uma numeração em torno do 40, 42, mas aí a altura eu sou baixinha. E aí a cintura fica fora do lugar, porque a altura de cintura dos manequins, das medidas padrão, é uma altura maior do que a minha estatura. Então, é importante nós termos essa percepção aí de medida de altura. E aí, quando acontecer isso com uma camisa, você vê que tá uma cava de manga muito grande, quando está sobrando muito tecido aqui em cima, é na altura que precisa ser ajustado. Normalmente é aqui em cima do ombro que a gente vai puxar. E isso aí eu vou estar mostrando para vocês também. Então, eu falei aqui com vocês do defeito aí da marcha ré, que é a camisa que está caindo, né, aqui para trás. Falei com vocês também do outro defeito, que é da cintura deslocada. Aí é o problema na altura da peça e dá um trabalho, porque depois de pronto, para você resolver isso, pensa, você tem que tirar a gola, puxar aqui no ombro, tirar a manga, depois voltar a manga para o lugar menor, que aí a roupa vai ficar ajustada, porque é questão de altura. Tem que tirar a manga, tem que tirar a gola. Então, é muito mais fácil resolver isso onde? Na modelagem. E é por isso que eu sempre tenho falado aqui, que para você ter um melhor faturamento com a costura e ganhar aí seus 5 mil ou mais por mês, você precisa, primeiramente, se dedicar a aprender modelagem. Porque isso vai livrar você de muitas vezes ficar fazendo muitos ajustes aí na peça que você já finalizou aí com a sua cliente. Quando você já elimina esses defeitos, possíveis erros que podem acontecer na modelagem, você ganha tempo e consegue produzir mais peças. Porque, normalmente, o tempo que a gente perde ajustando a peça daquele cliente que às vezes já até pagou, você não recebe por isso. Então, é importante você saber identificar esses erros aí, esses possíveis ajustes, antes de finalizar a peça, antes mesmo de cortá-la, aí na hora da modelagem, viu? E aí, vamos para o terceiro defeito, que é problema da modelagem também, que é o ombro caído. Essa peça aqui, ela tem o ombro bem maior do que a minha Barbie. Mas aqui é uma camisa tamanho GG, né? Que foi a que eu tinha aqui no ateliê hoje, para poder mostrar para vocês. E o que acontece com essa camisa? O modelo dela também é um modelo amplo. Então, está se usando, principalmente no verão, que as pessoas utilizam até como saída de praia, uma camisa assim.
está se usando muito aquele lifestyle, né? Que é aquela peça bem largada, bem solta no corpo, bem confortável. Parece até com a camisa masculina que a pessoa foi lá e pegou no guarda-roupa do marido e saiu usando. Está na moda isso. Mas eu estou falando de uma camisa padrão, tipo essa que eu estou usando aqui, né? Que está com o ombro no lugar correto. E aí, às vezes acontece de ficar assim fora do lugar. A camisa está toda bonita e aí o cliente quer esse ajuste de ombro. E é outra coisa também que dá trabalho. Porque muitas não sabem que a medida do ombro começa aqui, né? No início do pescoço e finaliza aqui no começo desse ossinho aqui do braço. Não é depois aqui descendo o braço. É aqui no começo aqui do osso do braço. Quando passa daqui, aí a peça já fica desarrumada no corpo, fica desajeitada. A não ser que seja a proposta daquele modelo, seja essa, aquele ombro bem deslocado, bem aquela camisa bem ampla, bem larga, como essa que eu estou te mostrando aqui. Mas quando é o ombro caído, né? Aquele ombro assim caído, é necessário que se faça essa correção aqui no ombro. Aí você precisa tirar toda a manga da camisa, marcar onde que é que precisa eliminar aqui nesse ombro e corre o risco de que, depois que você tirou no ombro, a cava ainda ficar grande. Então, para você conseguir ajustar essa peça, você tem que tirar aqui no ombro. Depois que você tirou, vai ter que apertar aqui embaixo, tipo, diminuir no busto, para poder colocar a manga no seu tamanho original. E aí tem que observar se vai servir aqui no busto, porque às vezes aperta e aí depois vai ficar com outro defeito, que é o busto apertado, tá? Então, eu falei desses 3 defeitos, que é o marcha ré, que é a cintura deslocada, né, que é o problema aqui na altura, e falei também do ombro caído, que é um ombro maior. Me falem aí nos comentários se tem mais algum defeito aí que costuma aparecer na camisa que vocês fazem, né, que o cliente costuma levar e que vocês não sabem a origem desse defeito, para mim poder, porque às vezes é novidade para mim, né? Eu não conheço, para mim poder conhecer também, tentar descobrir aí esses defeitinhos aí com vocês. Mas agora eu vou mostrar na mesa aqui a modelagem da camisa, como que funciona e como que você pode resolver isso a partir de um ajuste aí do seu molde, tá bom? Vou só mudar minha câmera aqui para você ver. Deixa eu ver quem está comigo aqui na live. Oi, Vilane. Que bom, Vilane, que você está gostando. Boa noite, tudo bem? Vilane, que faz parte aí do projeto Costureira 5K. Você que está comigo aqui no TikTok, eu vou estar virando a câmera que transmite para o YouTube, viu? Então, você que está no TikTok não vai conseguir ver. Boa noite para vocês. Vem aqui para o YouTube para que vocês possam visualizar melhor aqui o que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, aqui eu tenho a minha modelagem aqui de camisa, tá? Eu aproveitei o molde base de costa e modifiquei apenas a frente. Para fazer essa modelagem de camisa aqui da frente, é bem simples, né? Eu acrescentei 2 centímetros aqui à frente, que é para o transpasse, e acrescentei aqui mais 5 centímetros, isso, que é para fazer essa vira aqui, né? Que é essa dobra aqui do pertigal, que nós chamamos de pertigal, que é essa parte da camisa onde nós colocamos os botões. Olha só. Coloquei aqui, virei, tá? E fiz isso aqui. Então, essa aqui é a minha camisa. Aí, eu vou mostrar para vocês aqui o primeiro defeito que acontece aí, que é o defeito da marcha ré. Olha só, se não tiver aqui na sua modelagem, essa diferença aqui, que é uma diferença, aqui no meu caso aqui, de 4 centímetros, tá? Aqui dá uma diferença de 4 centímetros. A camisa, ela vai ficar realmente puxando aqui para trás. Que é o defeito da marcha ré.
a gente costuma, eu já encontrei até modelagens prontas na internet, que não levam em consideração essa diferença aqui. Modelagens prontas para poder vender. Olha só o perigo. Aí você faz uma peça onde as costas e a frente é tudo na mesma altura, aí vai dar aquele defeito da camisa ficar puxando para trás, né? O defeito da marcha ré. E aí a frente fica mais comprida, né? Mais subida assim para trás, e as costas lá embaixo, tampando o bumbum. Isso fica muito deselegante, fica muito feio uma peça desse jeito e incomoda muito quem é que está usando essa peça. Então, esse defeito da marcha ré é o defeito que se origina na modelagem. Se você pega uma camisa para consertar que está com esse defeito, eu, sinceramente, acho que é até difícil de consertar. Por quê? Você vai ter que tirar a gola, desmanchar o ombro aqui da camisa, acrescentar uma emenda de tecido e depois costurar de volta, e aí você não sabe se a gola vai servir. Porque aí, como vai ficar mais larga que a cava, né? Não dá para saber se essa gola que tirou vai servir na camisa. Então, é um defeito assim, que normalmente é por isso que eu falo, que quando você erra no molde, às vezes é difícil de consertar a peça, né? Esse é o defeito aí da marcha ré, que a origem dele é esse aqui, ó. Essa diferença aqui de 4 centímetros de altura, normalmente vai ser uma diferença de 4 a 5 centímetros, viu? Da altura da frente, da altura das costas em relação à frente. O outro defeito que eu falei é o defeito da cintura deslocada. E olha só para vocês verem aqui, ó. Aqui nesse molde eu tenho a marcação de cintura. Então, a altura aqui de cintura dá 37 centímetros, né? Eu dobro aqui e faço essa diferença aqui, né? Dá 38. 38 centímetros é a altura aqui de cintura. E o que acontece? É o que eu expliquei para vocês, mostrando no manequim. Às vezes a cliente experimenta, né, a peça, e aqui na largura fica um pouco apertado na cintura e sobrando um monte de tecido aqui na parte de cima. Um monte de tecido enrugando aqui. E ao invés da gente observar e preocupar com esse monte de tecido, a gente acha que é porque a cintura não está descendo, e aí solta na cintura, solta as pensas, o modelo não fica do jeito que a cliente estava querendo, e continua aquele monte de tecido sobrando. E aí, quando eu percebo esse problema, o defeito, no caso, está em quê? A altura da peça está acima da altura da cliente. A cliente, às vezes, tem o tronco pequeno, a cintura mais alta, e aí, quando veste essa peça, a cintura fica lá embaixo, pegando aqui na barriga. E fica aqui tudo embolado. Para resolver isso, tem que tirar aqui, né, nas duas partes, tanto frente quanto as costas, levantar essa parte aqui de altura, eliminar aqui o volume, aí você usa alfinete e tudo, para a altura da peça vir para o lugar, e depois recolocar a gola, recolocar a manga novamente. É um trabalhão grande, e é por isso que tem que se observar essas medidas também, não só de largura de busto, largura de cintura e largura de quadril, mas as medidas de altura, tá? Altura de busto e altura de cintura precisam ser observadas para que não haja esse defeito aí de cintura deslocada na sua camisa, ok? O outro defeito que eu falei é o defeito de quê? Do ombro. E muitas vezes esse defeito acontece porque nós não sabemos tirar a medida do ombro. Normalmente, um ombro, até mesmo feminino, né? Ele vai estar na média aqui de 11 a 12 centímetros. O meu aqui está dando aqui 12 centímetros. E aí, você acrescenta aí as costuras, né? Igual aqui eu acrescentei, dá 14 centímetros, que tem a costura aqui da gola e a costura aqui do ombro. E pronto. Quando acontece da camisa estar com aquele ombro sobrando muito, é o quê? É que o ombro está largo. Aí precisa eliminar a manga, diminuir no ombro, e aí eu te dou um alerta. Quando você eliminar aqui e diminuir na largura desse ombro, o que vai acontecer?
essa cava dessa manga, ela vai ficar larga. E a manga que você retirou para poder fazer este ajuste não vai servir nessa cava. Então, é preciso eliminar aqui agora, onde? Na largura. E aí você tem que observar se essa largura aqui do busto vai servir, se você fizer isso. Então, às vezes, esse é um problema que nem tem como resolver por essa questão. Ah, Thalita, mas aí ela tá... a altura aqui tá alta também na cliente. Aí é outra questão. Aí você pode tirar aqui na altura de ombro e recolocar a manga normalmente. Então, talvez é um ajuste, é um conserto que você vai ter que fazer na peça, que antes de colocar a manga, precisa que a cliente experimente para depois vestir, você finalizar aí esse ajuste, esse conserto. E aproveitando que eu estou falando sobre isso, sobre ajuste, sobre consertos, pegando um gancho aí nesse assunto, é o que vocês têm que mostrar para o cliente de vocês, que muitas vezes não valorizam aí o ajuste. Ele pensa assim, é só uma pencezinha que você vai fazer, você só vai puxar aqui no ombro e consertar. É assim que eles pensam. Mas é preciso que você sempre esteja mostrando isso, que não é tão fácil assim, e cobre a altura. Porque um ajuste desse, um conserto desse, é um conserto que vai te custar tempo. E tempo é dinheiro. Às vezes, o tempo que você vai estar fazendo esse ajuste, pensa que talvez seria o tempo de você estar fazendo uma peça de roupa. E aí você tem que cobrar a altura dessa peça de roupa. E se o cliente não pagar, ele vai ficar com a peça estragada, com defeito. Porque você também não pode pensar, se você fizer de qualquer jeito, ele vai voltar e não vai querer daquela forma. Então, você precisa compreender isso, se posicionar, valorizar o seu trabalho e cobrar a altura de um ajuste desse, que é praticamente o trabalho de você fazer uma peça de roupa novamente. Aqui também, vou aproveitar que eu estou com o molde aqui, gente, tem um defeito na modelagem que muitas costumam camuflar, que é o seguinte, é a manga, tá? A modelagem da camisa. Aqui eu uni o ombro com o ombro para poder conferir essa cava da manga. E é uma coisa que vocês precisam conferir aí. Tô pegando um molde aqui que eu achei na internet, baixei, não sei se dá certo, mas já vou lá e já corta no tecido. Aí, o que acontece? Aquela manga não tá encaixando na cava. Então, aí, quando a manga não encaixa na cava, quais gambiarra que muitas costumam fazer? Eu passo um alinhavo aqui, deixo a cava pequenininha com esse alinhavo, ela vai ficar meio franzidinha, aí eu vou lá e coloco a manga. Aí, o que vai acontecer? Você foi lá, colocou a manga, o que aconteceu? Ficou aquela manga franzida, aquele negócio feio. Aquela peça que de longe dá para ver que tá uma manga, a camisa franzida e a manga esticada, ou vice-versa. Não, mas é a manga que tá grande. Aí você vai lá, passa um alinhavo aqui, menos mal que tá usando a manga bufante, a manga franzida, mas às vezes a proposta não é aquela. O modelo não é aquele que o cliente quer, mas pelo fato da manga estar grandona, aí você vai lá, coloca um franzido e vai e prega a manga. Aí fica aquela manga franzida e não era do jeito que o cliente queria. Então, antes de cortar, é importante que você confira. Como eu ensino minhas alunas a fazer o molde base. Esse aqui é um molde base de camisa. Então, aqui eu vou conferir a manga para vocês verem. Como que eu faço? Que eu confiro. Eu posiciono aqui a cava da minha manga, aqui, na camisa, e vou com o dedo aqui, né? Apoiando, né? Pressionando uma sobre a outra. E aqui eu vou percorrendo essa cava. Isso. Acho que eu fui demais, até sobrou um pouquinho aqui. Mas eu sei que ela dá certo. A primeira vez que eu mostrei para vocês, deu certo. Agora eu quis fazer bonito demais, que tá aqui na live. Coloquei até o celular aqui para apoiar. Deixa eu colocar a régua aqui para apoiar, que fica melhor. Aqui, olha só.
Coloquei a régua aqui, para poder dar esse apoio, essa junção. E aqui eu venho, né? Olha só. A frente é aqui, fazendo errado. Começo pela frente, que tem uma cavinha, né? Aqui eu vou percorrendo. Aqui mexeu de novo o papel. Pronto, aí bate certinho. Eu fiz isso uma vez, então, deu certinho. Guarda esse molde a 7 chaves, porque a partir dele você vai desenvolver outras modelagens aí de camisa. Então, são defeitos que você prevê antes. Suponhamos que essa manga, ao fazer isso, eu percebi aqui que a cava está maior do que a manga, ou seja, a manga está pequena. Aí você vai, no papel aqui, ajustar, aumentar os centímetros que precisam ser aumentados, às vezes aqui na largura, na altura, normalmente é na proporção. Se faltou aí 3 centímetros na manga, como que você vai fazer aqui? Você vai colocar 1 centímetro aqui, 1 aqui e 1 na altura. Automaticamente vai dar o acréscimo dos 3 centímetros que está faltando. Então, sempre a medida que está faltando, quando você confere assim, você divide por 3, para poder fazer esse acréscimo em todas as partes. Não só na largura, porque senão vai crescer na manga na largura, aí ela fica sem altura, aí fica aquela manga que fica pegando assim no braço. Então, tem que ser proporcional. O mesmo que você acrescenta aqui na manga, aqui nas laterais, você tem que acrescentar aqui na altura, sem sair a linha da cava do lugar, viu? Se acrescentou 1 centímetro de um lado, 1 centímetro do outro, acrescenta 1 centímetro aqui também na altura. Porém, essa linha da cava aqui, ó, que eu estou mostrando, ela permanece no mesmo lugar. De qualquer tamanho, do 36 até o 58, a linha da cava permanece a mesma. Ela é fixa, tá? Assim também como linha de cava aqui de camisa e de blusas em geral. Gente, outra coisinha aqui é o seguinte, esse defeito aqui da marcha ré, ele não dá só em camisas não, viu? Toda peça de tecido plano, na malha, Vilane aí é especialista em malha, ela pode me afirmar. Normalmente em peças de malha não tem essa diferença, porque é um tecido com elastano, né? As peças de malhas não necessitam tanto aí de ter essa diferença de frente e costa. Mas roupas de tecido plano, em geral, tem essa diferença aqui de frente e costa de 4 a 5 centímetros na altura. Um vestido, por exemplo, se você fizer sem essa altura, sem as costas aqui estar mais alta, ele vai dar esse defeito da marcha ré. Qualquer outro tipo de blusa que você fizer de tecido plano e não tiver essa diferença aqui na altura, vai também ficar com esse defeito da marcha ré. Vocês podem observar alguns vestidos, até que você vê a pessoa usando, o vestido está levantado na frente e está puxado atrás, mais comprido. Com certeza, o problema do vestido não está no comprimento. Aí você pensa assim, é porque ele está mais comprido nas costas. Não, é porque o seio ali levantou e jogou aquela peça para trás, e porque ela não tem essa altura aqui, e aí ele ficou levantado na frente e caído atrás. Então, esse defeito da marcha ré, ele dá em todas as peças aí da parte superior, aí, que tem o ombro. Camiseta, blusa, camisa e vestido. Todas essas peças que eu citei aqui precisam ter essa diferença aqui da altura, de 4 a 5 centímetros. O defeito também da cintura deslocada, também, não tem só em camisas. Esse defeito você vai ver também em vestidos, que vai ficar com a cintura fora do lugar, porque não está respeitando a medida de altura de cintura aí da cliente. Então, a primeira coisa que tem que se fazer não é mexer na cintura, mas é mexer onde? Na altura dessa peça, que vai te dar um trabalho para poder ajustá-la, viu? O ombro também é a mesma coisa, tanto em vestido quanto em camisa. Tudo que tem ombro, é preciso observar a medida de ombro, para esse ombro não ficar caído, não ficar fora do lugar e não ficar aquela peça deselegante, né? Gente, então,
reforçando aqui, me falem aí se vocês estão gostando, gente. Já deixa seu like para eu poder saber, tá? Deixa coraçãozinho aí nessa live. Falem para mim se essas peças costumam ter esses defeitos mesmo, se vocês já viram, se já pegaram alguma peça desse jeito. A Vilane aqui está falando, mas mesmo assim é bom colocar pelo menos uns centímetros. Eu faço isso aqui, Vilane, porque eu já acostumei tanto com o tecido plano, então eu sempre coloco uma diferença nas costas, mesmo quando é uma camisa de malha. Mas não precisa tanto, né? Não costuma tanto dar esse defeito. Olha só, vou voltar a câmera aqui para mim, para falar um pouquinho com vocês. Isso aí. E aí, gente, como eu estava falando com vocês, a modelagem, os moldes, são a alma da peça. E são eles, é a modelagem que vai definir aí, como se diz, a vestibilidade da sua roupa. Você vai ouvir da boca dos clientes assim, nossa, a roupa que você faz veste bem. E quando acontece isso, de você ter essa fama que faz peças, faz roupas que vestem bem, o cliente não olha o preço. Vocês podem observar isso nas grandes marcas. Eles investem em tecnologia aí do corte e na modelagem, justamente porque isso faz toda a diferença na hora que o cliente vai comprar. Eu observo que existem calças aí no mercado que custam de 50 até 500, 800, 1.000, já vi de 800 aqui afora. Onde está a diferença dessas peças? Principal, na modelagem. Porque tem aquela cliente que é viciada em determinada marca, porque aquela marca é a que veste ali bem no corpo dela, que a deixa confortável. Então, ela sempre opta por aquela marca por causa da vestibilidade. Vocês podem observar. Camisas, a mesma coisa. Você vê camisas de todos os preços aí no mercado da moda. Porém, as mais caras têm essa fama. A fama de quê? De vestir bem, de cair como uma luva no corpo. E isso, o que define essa vestibilidade? A modelagem. A modelagem é a alma do nosso produto. E é por isso que nós devemos investir em aprender essa modelagem, porque isso vai nos livrar de dores de cabeça aí, na hora que o cliente for experimentar a peça, você não precisar ficar dando tanto ajuste, e te livra também, e te possibilita também ter um melhor faturamento com a costura. Porque o cliente, quando pensar em você, no seu produto, nas suas peças, na sua costura, ele não vai questionar o seu preço. Porque ele sabe que você tem o quê? Um diferencial de mercado. Que as suas peças vestem bem. Que ele, ao colocá-las no corpo, elas caem como uma luva, elas se sentem bem, se sentem confortável, e isso não tem preço, isso tem valor. E valor é algo que a gente não consegue estipular. Você dá seu preço de acordo com aquilo que você quer ganhar. E o cliente que gosta e que preza por isso, ele é obrigado a pagar. Então, é mais ou menos assim que funciona. Se você ainda não desenvolveu esse olhar aí de modelista e trabalha há anos com a costura e talvez não pensou em aperfeiçoar, porque coloca aí tantos medos e tantos mitos aí na sua cabeça, eu te garanto que vai ser muito mais fácil a sua vida de costureira, a sua profissão vai ser muito mais leve se você adquirir essa liberdade aí de fazer a sua própria modelagem e também de poder prever esses possíveis defeitos aí antes mesmo deles acontecerem, tá bom? Eu espero que você tenha gostado de tudo que eu falei aqui até agora, eu espero que isso tenha contribuído aí com a sua profissão, e se você quer se aprofundar mais nesse assunto, eu quero te convidar aí para a Jornada da Costureira 5K. Se você ainda não fez a sua inscrição, olha, não marca bobeira não deixe para a última hora, aproveita que você já está aqui nessa live, faz a sua inscrição nesse link que está aparecendo aqui no comentário aqui desse vídeo. Também na bio do Instagram você encontra o link, no TikTok tem o link
É simples, você clica no link, digita o seu e-mail, digita o seu número do WhatsApp, e aí você vai ser direcionado para um grupo do WhatsApp. É um grupo silencioso, tá? E aí você vai estar nesse grupo e receber todas as notificações aí, para você não perder nada e não esquecer. Porque vai começar dia 30. Você pensa assim, dia 30 tá longe ainda. Não, tá pertinho, o tempo tá passando assim, ó, voando. E vão ser 3 aulas, onde nessas 3 aulas eu vou te mostrar o passo a passo para você faturar 5 mil ou mais por mês, dominando a modelagem de roupas femininas, tá bom? Fique com Deus, ó, um beijão no coração, tchau, tchau.